Hoje eu vou analisar todos os times da Série A 2026 e vou ver qual é a posição mais carente de cada time. Vamos começar com os times que acabaram de subir. Eles são Remo, Atlético Paranaense, Curitiba e Chapecoense. Eu vou tratá-los ele como um único bloco porque eu acredito que eles têm uma característica em comum. Todos vão precisar remontar os seus elencos. Por mais que eu acho que Atlético Paranaense e Curitiba cheguem com mais força do que Chapecoense e Remo. Eu acho que todos precisam reformular seus elencos, visto que a Série B é um torneio muito diferente da Série A. Então, eu acho que cada um vai precisar de mais ou menos, no mínimo, umas 5 peças. Isso sendo bem conservador. Eu acho que as principais posições seriam zagueiros de qualidade e atacantes. Eu acho que o goleiro normalmente você consegue aproveitar na Série B e isso acho que vai acabar sendo a postura do mercado deles, de um mercado mais longo em quantidade e não tanto em qualidade. E acho que todos têm que brigar para não cair inicialmente, para depois pensar em algo mais maior no campeonato. Agora vamos para o 16º, que foi o Internacional. O Internacional que fez uma campanha um tanto como decepcionante, mas é um elenco que tem qualidades. Eu acho que o Inter tem um excelente goleiro, que é Rocher, e também tem dois laterais que eu vejo que tem uma qualidade boa. É, o ataque é um ataque que tem Borré, que foi um jogador muito criticado nessa temporada, e tem Alan Patrick, que é um jogador símbolo para o bem e para o mal. É o símbolo técnico do time, mas também ficou muito marcado pela essa campanha ruim. Só que eu acho que a principal carência do Inter nessa temporada vai ser na zaga, com a saída de Vitão para o Flamengo e com o mercado já ficando um jogador mais velho. Eu acho que a maior carência do Inter seria a zaga, e eu acho que é isso que eles têm que focar no mercado. Eu acho que vale a pena eles tentarem um mercado, acho que sul-americano, acho que se encaixa bastante com o perfil que o Internacional gosta de contratar. Agora vamos para o Vitória. O Vitória acho que vai ser a análise mais fácil, porque eu sou torcedor do Vitória, então eu sei exatamente o que o elenco precisa. E não é muito difícil você analisar o Vitória e saber que o time precisa de um zagueiro. Um dos melhores jogadores do campeonato, acho que o mais regular do time foi o Lucas Alter, acabou saindo, foi para a MLS. E acho que fica gritante o quanto o time precisa de um zagueiro. Eu acho que basicamente é a principal carência do elenco do Vitória. Um ponta também, tanto de esquerda como de direita, eu acho que é necessário para competir com o Eric e também com o Aitor. Acho que com isso fica mais que completo, além de um centroavante que eu acho que não seria prioridade, mas Kaiser não é só por si só uma solução. Já vamos para o Vasco. O Vasco que fez uma ótima campanha na Copa do Brasil, mas deixou um tanto quanto a desejar no Campeonato Brasileiro. Ele emendou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, mas também teve uma sequência de acho que de 5 derrotas seguidas. Então é um time que oscilou muito na temporada. E o Vasco, por incrível que pareça, tem um bom time. Muitas vezes, quando a gente pensa no Vasco, a gente imagina um time que vai brigar para não cair. Só que eles conseguiram montar um elenco que, ao meu ver, é bom. O goleiro Léo Jardim tem seus momentos de oscilação, mas eu acho que ele já contribuiu muito mais para o Vasco do que ao contrário, do que falhou. Felipe Coutinho já tá ficando um ano mais velho, mas ainda é o Coutinho, ainda é um dos melhores jogadores dessa geração do Brasil, por mais velho que esteja. Tem um ataque que eu acho que no Moreira é um dos jogadores mais subestimados do Brasil. Um cara que é muito potencial, eu vejo. E Ryan, que vai ser, imagino, um dos principais jogadores do Brasil nos próximos anos. Só que acho que eu vejo com uma carência no elenco do Vasco, como os volantes e a zaga. Então, se eu fosse o Vasco, eu contrataria um volante e um zagueiro. Já vamos para o Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil. E eu acho que o Corinthians ele tem um elenco também muito bom. Assim, é um elenco bastante certeiro. Não é aquele elenco abundante, mas é aquele elenco que ele tem assim virtudes. Eu acho que a dupla Memphis e o Yuri Alberto é muito forte. Eu acho que é uma das melhores duplas do futebol brasileiro, ainda mais com o Breno Bidon. Eu acho que fica um trio de ataque perfeito. Eu só contrataria um jogador para compor elenco, não para ser titular. Agora, eu acho que
a principal carência seja na zaga. Por mais que eu acho que Gustavo Henrique e André Ramalho sejam bons zagueiros, acho que a principal carência é do elenco, assim como o volante. Principalmente eu acho que um segundo volante e para armar essa jogada e também ter uma certa intensidade para desarmar. Agora vamos para o Santos. O Santos que fez uma campanha boa relativamente no final e teve destaque, obviamente, de Neymar. Acho que o elenco do Santos tem algumas lacunas e um tanto como preocupantes em alguns quesitos. Por exemplo, acho que o ataque do Santos é muito fraco. Ele só tem Neymar, assim, Lautaro Dias não é que esses jogadores. Perdeu o Guilherme, Barreal é mais um meia do que um ponta, na minha opinião. Eu acho que um ponta é o principal que o Santos deve brigar, assim como o centroavante. Eu acho que Gabigol ele encaixaria bastante no Santos. Acho que valeria a pena o Santos investir nesse jogador por ser um jogador identificado. Eu acho que um zagueiro também é muito bom. Acho que Zé Ivaldo não agrada e Adonis Frias também não me passa confiança. Então acho que é um elenco que precisa melhorar, principalmente nos beiradas, no centroavante e na zaga. Agora vamos para o Atlético Mineiro, que também é outro time que decepcionou esse ano. E acho que é um elenco que tem problemas. Eu acho que o Atlético Mineiro é um dos times que vai ter maior dificuldade no mercado, eu acho que alguns nomes não deram certo e são relativamente caros. Por exemplo, Bernard. Acho que o Bernard é um jogador que entregou esse ano, só que eu acho que ele não entrega o que o Atlético Mineiro precisa. Não é aquele jogador que você descarta com facilidade, mas também não é aquele cara que você pode confiar. Dudu, acho que é a mesma coisa. Eu acho que teve lampejos, mas no geral muito abaixo do Dudu. E Hulk também começando a pesar a idade. Eu acho que qualquer dessas três posições no ataque do Atlético Mineiro ele tem que buscar urgentemente. Se eu fosse torcedor do Atlético Mineiro, eu não gostaria de nenhum desses atacantes para a minha próxima temporada. E também um zagueiro, visto que São Paulo gosta muito de jogar de três zagueiros. E acho que Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, para as pretensões do Atlético Mineiro, não agrada. Vamos agora para o Red Bull Bragantino, que é um time muito jovem, é um time que, ao meu ver, ele é relativamente equilibrado e que isso pode ser bom e pode ser ruim no mercado. Por um lado, você não sabe ao certo onde mirar para melhorar, mas por outro lado, você não tem muito desespero. Eu acho que você contratar um jogador experiente, acho que seria a virada de chave do Bragantino. Acho que não existe uma posição específica assim que o time deve brigar, mas se trazer um cara experiente, acho que o time melhora bastante. Agora vamos para o Grêmio, outro time que decepcionou bastante no campeonato. Eu acho que o Grêmio ele tem um elenco também um tanto quanto estranho. E se eu fosse um torcedor do Grêmio, eu gostaria muito de ver um novo ponta. Acho que é unanimidade que Carlos Vinícius entregou que a torcida gostaria. Acho que o problema do Grêmio hoje já não é mais centroavante. Agora nos pontos, Pavon é um cara super criticado pela torcida. Eu acho que seria a principal é, contratação, seria um ponta. E a Muzu, um jogador de oscilações. Então, um ponto acho que é o mais importante. Quanto Marcos Rocha e Marlon, acho que são bons laterais, assim como a zaga. Wagner Leonardo e Kahneman têm lá suas limitações, só que Kahneman acho que está aos poucos pesando a idade. Agora vamos para o São Paulo. O São Paulo é outro time que tem problemas no elenco. E acho que o principal que o São Paulo deve investir seria um centroavante. Eu gosto muito do centroavante que teve no São Paulo, que foi André Gomes. Acho bom, um bom centroavante para compor elenco e Tapia tá baixo. Já a zaga, acho que não agrada tanto, mas também não compromete. Eu focaria mais em um centroavante. Eu acho difícil o Caleri conseguir voltar a ter um bom nível. Um, um meia também cairia muito bem para supor, para compor esse lugar de Lucas Moura que tem problemas de lesão.
Agora vamos com o Fluminense. O Fluminense, que é um time que, ao meu ver, ele surpreendeu nessa temporada. Qual a principal virtude do Fluminense? Acho que são um time bastante móvel. O Fluminense ele não concentra tanto o seu ataque em um jogador específico. Só que acho que Everaldo seria um ponto a se debater. Não é um jogador do meu nível, um nível que eu imagino do Fluminense. Canóbio também é um jogador meio oscilante. Lúcio Acosta surpreendeu. E Serna acho que é um jogador legal. Talvez um outro zagueiro possa ser que seja necessário para suprir a saída de Thiago Silva. Agora o Bahia é um time que, ao meu ver, vai ter problema no mercado. Porque o time do Bahia, assim como o Red Bull Bragantino, ao meu ver, já está bem formado, já tem uma cara. E por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim. Porque para o Bahia melhorar e subir de patamar, ele vai precisar ter outros jogadores que são muito mais caros do que o time está acostumado a contratar. Então você vai precisar investir em alguns pontos principais. Eu acho que a principal lacuna hoje do Bahia talvez seja um zagueiro e um goleiro. Ronaldo melhorou na reta final, só que não é o goleiro que a torcida do Bahia imagina. Canu é um zagueiro que eu vejo que tem uma certa. Assim, a galera do Bahia até que aceita ele, mas não é um zagueiro de altíssimo nível. William José é um centroavante que é bastante criticado, mas eu acho que entrega, talvez um reserva. E Ademir tá cada dia ficando mais velho. Ainda é um ponta muito rápido, de muitas virtudes, mas um titular acho que seria ideal na posição. Mas o time do Bahia é mais ou menos isso. Para subir o nível seria difícil. Agora vamos do Botafogo, um time que eu também acho muito equilibrado. Só que acho que existe uma lacuna clara na zaga. Acho que Alexander Barbosa, eu não sei, eu não lembro, eu não vi aquele zagueiro que atuou no Botafogo na temporada passada, que era angolano, eu acho. Ele era muito bom, não vi ele atuando nessa temporada, esqueci o nome dele agora. Não atuou, eu não sei nem se ele tá no Botafogo ainda, só que essa dupla de zaga tá ficando muito carente no Botafogo. E se eu fosse o Botafogo, eu tentaria contratar mais um zagueiro, apesar de eu achar Alexander Barbosa muito bom. E talvez um meia para compor essa posição de Savarino. Eu não sei ao certo se Savarino vai ficar. E acho que no geral vai compor. Para mim, o principal ativo do Botafogo hoje é Montoro. E o time tem que girar em torno dele, mesmo sendo jovem, é um cara que é fora da curva. Se o time tiver um time que corra para ele, pode ser que dê certo. Agora vamos para o Mirassol. O Mirassol, eu acho que tem uma situação complicada, porque o elenco do Mirassol é muito fraco. Eu não vejo qualidade nesse time do Mirassol individuais. O goleiro Walter, ele é muito bom, ao meu ver, é um dos jogadores mais subestimados da Série A no geral. Foi reserva do Corinthians, foi pro Cuiabá, que é um time de baixo porte, e agora no Mirassol, e sempre fazendo grandes anos. Mas no geral é só isso. O James também é um bom zagueiro. E você olha pro time, realmente não tem grandes destaques. Para mim, a melhor contratação do Mirassol seria manter o treinador. Se ele conseguir manter o treinador, para mim o Mirassol ele vai ser concorrente para brigar para não cair, e é isso mesmo, não tem muito o que fazer. O que aconteceu com o Mirassol esse ano foi uma coisa assim inexplicável. E fazer esse elenco continuar motivado, ao meu ver, praticamente impossível. Assim, a melhor coisa que pode acontecer para o Mirassol nesse ano é manter o treinador. Se ele conseguir, ele pode até surpreender de novo. Mas acho que mesmo mantendo o treinador, o Mirassol vai brigar para não cair. E para mim, forte concorrente a cair. Acho difícil o Mirassol fazer uma boa campanha. Agora vamos para o Cruzeiro, que é um time muito bom também. E eu não sei se a torcida do Cruzeiro vai entender, mas eu acho que Castro já não está mais no nível de Série A. Ele foi importante em alguns momentos para o Cruzeiro, mas ao meu ver está abaixo do elenco. Um goleiro que não me passa tanta tanta
segurança como já passou. E o elenco do Cruzeiro ele é muito qualificado. Tem Matheus Pereira, tem Caio Jorge, tem é, Fabrício Bruno. Os laterais do Cruzeiro são muito bons. Então, as posições que são mais carentes no Cruzeiro talvez sejam os pontas e talvez um volante. Então, não é um time que eu mexeria muito, muito não. Para mim é um elenco muito bem montado. A gente sabe claramente quando olha pro Cruzeiro quais são as fraquezas. Isso é muito bom assim para você melhorar o time. Agora vamos para o Palmeiras. O Palmeiras ele já vejo um pouco diferente do Cruzeiro. O Palmeiras, ao meu ver, tem um time melhor que o do Cruzeiro, só que ele é um pouco difícil assim você enxergar aonde estão as lacunas. Talvez um terceiro zagueiro precisa para compor elenco. Não sei se Bruno Fux vai conseguir compor essa função, apesar de ter feito uma boa temporada. Mas acho que no geral não é a falha do zagueiro na zaga, não. Talvez seja um ataque. Talvez um ponta. Ou não sei porque o próprio Palmeiras não joga tanto com pontas, joga mais com dois centroavantes. Para mim, o Palmeiras tem um desafio no mercado de conseguir subir esse nível. Ele vai ter problemas. Talvez um lateral melhor que Kelvin seja a maior lacuna. Apesar que eu gosto de Kelvin, acho que ele tem potencial de evolução. É um problema. O Palmeiras ele vai ter que gastar muito no mercado para conseguir subir o nível. Já o Flamengo, para mim, é o elenco melhor do Brasil. Ele tem, ao meu ver, pouquíssimas lacunas. É um time que praticamente não precisava de mais nada, tá perfeito. Se ele conseguisse manter os jogadores nesse nível, é o fundamental. Só que a gente sabe que não é assim que funciona o futebol. Às vezes o jogador que está bem atualmente pode cair de produção. A melhor notícia para o torcedor do Flamengo seria que o elenco tivesse o mesmo desempenho, que não vai acontecer. Aí agora, quanto a particularidades minhas, eu acho que Varela não é o melhor jogador para o Flamengo, apesar que ele fez uma boa temporada, não tem como negar. Eu contrataria um novo lateral direito para o Flamengo. E acho que só Lino oscilou na temporada. É um jogador que, ao meu ver, é um tanto quanto superestimado. É bom, mas não é decisivo. Não me vê assim como um cara que agrega o elenco para o que ele veio. Bruno Henrique, acho que tá cada dia ficando mais velho. Pode ser um problema, mas acho que sendo um 12º jogador, aquele cara de segundo tempo para compor o elenco serve, mas não pensando para ser titular. Para mim, eu acho que o elenco do Flamengo tem que ser mais pensando exatamente nisso. Você contratar jogadores para compor o elenco, que a máquina já está feita. Então é isso. Eu gostaria que vocês dissessem nos comentários o que vocês acham. Já vou logo falando que eu não acompanhei todos os times profundamente. Então provavelmente eu devo estar falando alguma besteira. E acho que aqui é o momento da gente dialogar. E vocês que torcem para o time podem dar uma opinião melhor que a minha. Eu acompanhei bastante a Série A esse ano. Só que eu não sou maluco de ver todos os jogos, né? Então é, me digam aí o que vocês acham. Quais vocês acham que são as principais lacunas dos times de vocês. E se vocês discordam de alguma coisa que eu disse. Valeu.